Então, estamos aqui de volta, hoje com Saúde em Foco e hoje com a temática incubadora de aprendizagem, para falar um pouco do impacto, né, deste projeto, um projeto de pesquisa e extensão, tanto no cenário de prática, enfim, que hoje é o nosso Hospital Casa de Saúde, e também na academia, enfim, para os envolvidos. Contamos com a presença da enfermeira Karine, que é a nossa gerência de enfermagem do Hospital São Francisco, da enfermeira Cristina, nossa gerente de enfermagem do Hospital Casa de Saúde, a nossa mestranda Betina, a nossa bolsista de iniciação científica, a Tanise Santini, né, Fabergues, a Thaís, nossa bolsista voluntária neste mesmo projeto, e a Cíntia, que é uma técnica de enfermagem, que hoje participa ativamente conosco das atividades, então, na Casa de Saúde. Então, nós podemos começar, assim, de forma muito espontânea, mostrando o que esse projeto hoje impacta em nossas vidas, para quem já participa ativamente. Karine é uma que participou desde o início, desde 2012. Você poderia dizer o que isso significou e como foi esse começo e a repercussão deste projeto na prática? Quando se optou em criar esse projeto, né, que começou aqui na UFN, né, por 3 acadêmicas, foi um desafio, né, na questão de envolvimento também de novos profissionais e também com o engajamento dos profissionais que já estavam atuando, né, na área tanto na academia quanto nos seus setores de trabalho. Então, se viu também que durante as turmas da incubadora, na qual a gente acolhia os novos profissionais, se percebeu o quanto eles se sentiam mais seguro para iniciar nas suas rotinas de trabalho. Se percebeu que eles se sentiam mais tranquilos também e instigou muito as pessoas para a questão de sonhar o a mais de ir apenas trabalhar, de ter uma perspectiva maior na questão da rede do trabalho e até mesmo na sua vida pessoal. Então, a incubadora ela veio agregar muito nessa questão. E na visão acadêmica, a gente também conseguiu aproximar os acadêmicos de uma realidade da prática, para que as coisas, às vezes, durante a sala de aula, se parece que é muito simples e as coisas, às vezes, se tornam uma falácia. E quando eles se inseriram na prática, que eles acompanhavam esses novos profissionais que estavam se inserindo no trabalho, eles viram o quanto, às vezes, as coisas são diferentes no ambiente. Então, começaram a ver outra realidade e também, aos poucos, nós fomos moldando, né, a incubadora para que a gente conseguisse fazer um processo efetivo, tanto para os profissionais que já estavam atuando, quanto os novos profissionais que estavam se inserindo. E também a gente, como profissional, vai agregando saberes, né, tendo um ponto de vista diferente, tendo mais compreensão em algumas situações, porque tu começa a ter um estudo na humanização, em marketing, enfim, em N coisas que a incubadora vem abordar. Alguém poderia se perguntar, mas o que é a incubadora de aprendizagem, né? Quem sabe chamamos algumas fotos só para a gente também ilustrar o que significa a incubadora, né? Porque este nome, na realidade, chama porque é um espaço de fato que acolhe, que aquece, que inspira, que transforma. Então, é um ambiente, como a gente está vendo aqui, que foi criado, já foi renovado, enfim, atualizado e tal, mas é um espaço acolhedor hoje, onde o profissional sai um pouco daquela rotina e acaba tendo uma interação maior, com novas metodologias, enfim, mais ativas, mais... Enfim, mas Cristina, você que é a nossa gerente lá da Casa de Saúde, como é que você vê este processo? A incubadora hoje, ela é uma ferramenta que nos auxilia, uma tecnologia muito na educação permanente, e é bem como o nome diz, incubadora ajuda a desenvolver o nosso profissional, permite esse tempo de reflexão da prática em conjunto com a academia, a produção de conhecimento, né? Propicia que eles revisem, ressignifiquem a prática atual que eles têm, que nós todos temos, e traz novos olhares, novos avanços, e permite que eles estejam sempre se reciclando, se atualizando e, mais do que isso, se desenvolvendo para o mercado de trabalho, que a gente sabe que hoje ele está cada vez mais exigente, assim como os nossos clientes também estão mais exigentes. E no momento que eles se desenvolvem, a instituição inteira se desenvolve, né? E não só a instituição hospitalar, como também a academia que está envolvida nessa dinâmica, nesse movimento
entre teoria e prática. A gente consegue, acho que, alinhar muito teoria e prática e transpor para a realidade diária do nosso cotidiano. E você lembrou bem aqui a questão da educação permanente. Eu penso que é um grande desafio hoje na prática, de como ressignificar, que metodologias utilizar, né, para que de fato seja um momento de retomada, para deixar sair um pouco desses processos, às vezes mecanizados, né, e a pessoa se perceber sujeito, ator no trabalho, no processo de trabalho. Como é que as alunas vivenciaram isso? A nossa mestranda, hoje que já passou pelo projeto? Na época que eu participei do projeto, nós trabalhamos muito a lavagem das mãos com os profissionais e com os pacientes e acompanhantes, com todas as pessoas que circulavam no hospital naquele momento que nós estávamos realizando a nossa ação. E foi muito importante porque hoje no mestrado a gente consegue fazer a ligação, que como é importante na época de acadêmica tu ter aquela vivência de como é aquela vida profissional, de como é, que nem a Karine falou, aquela vivência na prática, porque na sala de aula às vezes a gente não consegue ter essa noção da imensidão que é, né, essa experiência. E o retorno que os profissionais nos dão, a abertura que eles nos dão para aprender, a troca de conhecimento, os pacientes também. Então, isso hoje a gente consegue discutir e levar essas experiências para o mestrado e trocar com os colegas, né, essa experiência que é a incubadora, que é incrível. Acho que todos os hospitais deveriam ter uma incubadora, né, para chamar de sua, né, que nem a gente fala. E hoje eu entrei na incubadora juntamente com a Betina. E agora nós também estamos com outro grupo de acadêmicas. Então lá a incubadora ela proporciona esse espaço que os profissionais, de certa forma, eles saem do seu ambiente de trabalho e ressignifiquem aquelas condutas, a técnica que eles exercem no ambiente hospitalar, né? E isso é importante porque a gente vê que eles, de certa forma, eles param e pensam naquilo que eles estão exercendo, se é o cuidado que eles realmente, né, o cuidado singular, ou ver que o paciente não é só aquela doença, que ele tem toda a sua complexidade em si. E também isso é muito satisfatório por causa que a gente, após as coletas de dados, a gente viu que a metodologia que a gente utilizou na incubadora, ela foi satisfatória pelo entendimento, porque a gente usou práticas integrativas para agregar ainda mais conhecimento para esses profissionais. E que, de certa forma, nós como acadêmicas, nós também vamos em busca de muitos conhecimentos, porque a incubadora é uma troca. Assim como eu transmito conhecimento, eles também nos retornam com a prática deles e nós na academia com evidências em si. Na realidade, não é nem bem transmitir, na realidade é um processo de construção. Isso. Vocês estão se construindo, se reconstruindo, e o profissional da prática da mesma forma. E que impacto tem isso de fato na academia, para você como aluna, Thaís? Como acadêmica, eu observo que a experiência é muito rica, né? Porque antes de chegar nessas intervenções que nós realizamos, nós estudamos bastante, né? E nós conseguimos conciliar esse aspecto da teoria com a prática, e nada nesses encontros é imposto, né? É sempre uma conversa. Então, a gente observa as necessidades e, juntamente com isso, a gente realiza essa troca, né, de conhecimentos, e sempre é uma experiência muito rica, porque a gente sai de lá com uma proposta e já volta para casa com outra proposta, pensando o que a gente pode fazer, realizar, né? Então, é muito interessante. E como também eu sou técnica no mesmo hospital, eu vejo a importância de ter esses espaços de reflexão, né? Porque a gente tem várias tarefas no trabalho, né? E é importante a gente parar esse momento, pensar, refletir se o nosso cuidado está sendo efetivo, se nós estamos observando o paciente em toda a sua complexidade, né? Então, esses momentos são muito interessantes para a gente repensar o nosso cuidado. E você, como técnica de enfermagem, Cíntia? Bom, o projeto em si, a incubadora de aprendizagem, ela abriu novas perspectivas em terminologias de trabalho, de cuidados, nos mínimos detalhes que até por si só seriam complexos, eles se tornam fáceis, porque as vias que tu tens de ensino, aprendizagem,
passam, as lacunas que até então ficavam abertas de conhecimento, eles são sanados. Porque dentro da incubadora, tu tem uma perspectiva, uma visão diferenciada do que se é o real, o que se pode aprender, não só no teu cotidiano de trabalho, mas na tua vida pessoal. Então, te passa uma segurança maior a nível de aprendizagem, a nível de cuidados com o paciente. Então, essa busca ativa, essas informações que são passadas nas incubadoras, elas servem, elas têm o intuito de aprender, enriquecer o profissional. Então, mediante tudo que se explanou nessas capacitações, a minha assimilação de conteúdo, hoje, para a minha base de trabalho, ela está 100% satisfatória, no meu ponto de vista, porque eu aprendi as situações que até então eu tinha como norteadoras que estavam corretas, que no meu ponto de vista estava correto, que eu visualizei que realmente eu precisaria ir em busca de novos conhecimentos. E a incubadora de aprendizagem, ela traz para dentro das unidades esse conhecimento. Então, eles são ricos. E além disso tudo que já foi falado, nós poderíamos dizer que a incubadora de aprendizagem também tem o grande objetivo de induzir ideias inovadoras, ou seja, um espaço onde você ressignifica a tua prática, o teu cuidado, mas também um espaço que seja instigador e mobilizador de novas ideias. Até porque quem trabalha, por exemplo, numa área hospitalar, precisa ressignificar e ver coisas que podem ser diferentes, algumas atitudes práticas que podem ser diferentes. E aí nós temos um exemplo muito interessante que foi a nossa banheira portátil, que foi uma ideia que saiu da incubadora ou dos próprios profissionais pela necessidade de ressignificar o banho de leito. E aí, quem sabe, Karine, você que esteve mais ativamente envolvida, podes falar um pouco dessa iniciativa? A incubadora, até pelos depoimentos, a gente vê que ela ajuda ao profissional a fazer uma autoavaliação, né? Para que a gente consiga, assim, modificar algumas atitudes, né? Não só na técnica, sim como pessoa e como até a apresentação de marketing profissional e pessoal, né? Então, nessa questão de tecnologias, de inovações, nesse repensar, né, nessa autoavaliação, tu tens que ter criatividade também. Então, a banheira portátil, ela foi criada por uma acadêmica também, que trabalhava conosco na incubadora, na qual a gente via na questão de humanização e de bem-estar para o paciente, que o banho de leito a gente sabe que ele não é um banho que deixa o paciente relaxado, né, que proporciona um conforto. Então, a banheira portátil, ela veio nesse sentido, na questão de humanização e de conforto para o paciente, que ela faz com que a gente consiga dar um banho de chuveiro, só que no leito, né? Então, a gente teve experiência, tem um artigo, né, escrito sobre essa banheira, na qual a paciente, ela demonstrou e até mesmo o familiar percebeu uma questão positiva após os banhos que ela tomou na banheira portátil, né, que a gente proporcionou para ela. Então, essa foi uma das criatividades em tecnologia dura, vamos dizer assim, né? Mas a incubadora também proporcionou outras tecnologias na educação permanente, né? Metodologias diferentes. A gente sabe que sensibilizar os profissionais, às vezes, é um dos papéis mais difíceis que a gente tem da educação permanente. Dizer o quanto é importante, como a Cíntia falou, se renovar, perceber o quanto uma capacitação, uma educação permanente, ela vem agregar o teu profissional. E às vezes isso não é fácil, né? Quando às vezes proporciona uma educação permanente, tu quer que tenha uma grande adesão pelos teus profissionais que estão ali atuando. E isso às vezes não é tão fácil conquistar. A incubadora, ela conseguiu disseminar essa ideia, né, demonstrar a importância da educação permanente, aumentando a adesão até mesmo dos profissionais. Então, e eles, por vezes, de participar nessa educação permanente, surge ideia deles mesmos, não só de nós, gerente de enfermagem, ou dos docentes, ou dos acadêmicos. Por vezes, o profissional ele tem ideias, né, puxando o gancho das educação permanentes que são proporcionadas. Então,
A banheira portátil foi uma das coisas que os profissionais da unidade, né, até deram depoimento achando que aquilo foi maravilhoso, né, tanto para o trabalho deles de otimização quanto para os pacientes. Eu volto de novo aqui, você disse a questão da educação permanente. O que se precisa hoje, eu acho que esse é o grande desafio, é que metodologias pensar. Porque a pessoa, ali naquele processo, ela precisa ser parte, ela precisa ser ator, né? Deste processo de construção, muitas vezes, ou na maioria das vezes, de desconstrução de algumas questões, né? E aí, que metodologias trabalhar? E a incubadora, vocês podem ver aqui, ó, na realidade é um espaço não muito grande, mas é o que você tem hoje, né, numa instituição hospitalar, mas que é um espaço com essa característica acolhedora, onde o profissional, ele pode ser sujeito, ele é autor. E na medida que você é autor, que você participa, você pode ter ideias. Você pode ir transformando, aí não é aquela questão que vem de fora, de certa forma imposta, né? Ou foco meramente no conteúdo, mas como sensibilizar e como você se recriar neste processo, né? Cristina, não sei como é que você percebe isso hoje também como gerente nesse movimento. Eu penso assim que a gente deve ressaltar um ponto muito forte da incubadora, que além dela ter essa base de referência, esse espaço acolhedor, que ele separa um pouquinho do ambiente de prática ali, direto com o paciente e propicia essa reflexão, ele também se mobiliza, ele também é dinâmico, assim como ele está nesse espaço, ele também está ao encontro do profissional na unidade. Então, junto com isso, a gente precisa estar pensando as maneiras que a gente vai interagir, permitir que as pessoas se construam, né, e construam algo, e, por vezes, se desconstruam saberes anteriores. Então, as metodologias que se usam hoje na incubadora, elas são dinâmicas, elas têm sim na base de referência, mas elas também se movimentam dentro da dinâmica hospitalar. Elas também vão ao encontro do profissional na unidade para estar realizando essas reflexões também aonde eles se encontram no seu ambiente de prática. E isso propicia também com que eles se sintam autores e pertencentes a esse projeto, o que nos colabora muito. No momento que eles se sentem pertencentes, a criatividade flui, porque nada mais criativo do que quem está ali, vivenciando a rotina, né, o cuidado diário. Porque muitas vezes nós saímos, como disse a Thaís, com um pensamento, já voltamos com outro e somos sempre todo o tempo instigados. Então essa instigação ela é mão dupla, é entre quem realiza e para quem é realizado, a incubadora da aprendizagem. E esse movimento a gente percebe no estudante, por exemplo, eu como orientadora, quando eu discuto com os meus alunos, ontem nós tivemos um encontro ainda, eu vejo quanto o estudante precisa estudar, o quanto ele precisa ser proativo, de buscar de forma autônoma o seu conhecimento para então fazer essa troca lá com o profissional que está. Na realidade é um aprendizado na prática, né? Eu não sei se vocês gostariam de colocar alguma coisa nesse sentido também de impacto na vida pessoal de vocês. Nós levamos algumas informações para eles, ou algum conhecimento, e saímos com muito mais, né? Porque nós temos uma troca de conhecimentos. Quando nós estávamos realizando o projeto, a gente realizava mais em loco, ou seja, onde estava aquele profissional, onde estava aquela demanda que na época que eu participei foi da lavagem das mãos. Então a conversa que nós tínhamos e a troca de construção e reconstrução com eles é incrível, marca na vida pessoal e na vida profissional também, né? E como é que vocês hoje organizam este plano de atividades? A organização, então, é em conjunto tanto com a gerência de enfermagem. A gente primeiro faz um cronograma de atividades semestral, mas também a gente faz algumas, como é que eu posso dizer, a partir das demandas vindas deles também, porque eles também nos sugerem para que a gente retome muitos conhecimentos que muitas vezes são um pouquinho esquecidos, né? E a incubadora é esse espaço que a gente pode ressignificar aquele conhecimento e também reconstruir aquilo que eles já sabem. Isso.
Através desses momentos de reflexão, né, que nós temos, que nós realizamos na incubadora, na questão pessoal, é muito gratificante porque a gente vai com um pensamento, né, reflexivo e volta com outro também. A gente escuta várias opiniões, né, sobre determinado assunto e com isso a gente reflete e vê a ampliação, né, que cada informação tem, cada técnica apresenta. O ponto de vista de cada um, né? É importante a gente ver também o trabalhador, o colaborador, o que ele está pensando, qual a necessidade dele, né? E a partir disso a gente vai ressignificando o nosso pensamento, o nosso cuidado e repensando as nossas práticas também como acadêmicos, né? Na nossa futura carreira profissional. Então isso é uma troca de conhecimento mesmo entre a gente, né? Entre nós acadêmicos, os técnicos, os colaboradores em geral. Cíntia, que necessidades, você como técnica hoje inserida no cenário, que necessidades você percebe, digamos assim, mais do público técnico, ou por que não também nos outros profissionais que estão diretamente envolvidos conosco? A busca do conhecimento. Isso eu falo claramente como pessoal e como profissional. Eu noto em anos de profissão que o nosso ser, ele tem sempre a busca do saber, do conhecimento. E muitos ficam acomodados dentro do seu círculo pessoal, limitando-se ao saber na prática. Mas o conhecimento, ele requer mais. Então, a busca, a solicitação de querer mais, tanto na vida pessoal como na prática, ele está sendo envolvido diretamente com a incubadora, com a aprendizagem, com as metodologias que são repassadas, com um foco de atenção em cima do que se tem por necessidade do profissional, buscando a capacitação. Então, quando tu busca a capacitação do profissional no cotidiano, nas suas atividades diárias, ele tem uma reflexão do que ele pode buscar, que ele não tem que ficar só naquele centro, naquele círculo pessoal, que ele tem que buscar mais por si e por os demais, por pessoas, por paciente, que é o nosso foco hoje em dia, é o nosso paciente. Então, se tu não se aperfeiçoa, se tu não está buscando pessoalmente e na prática mesmo do profissional, então tu vai ficar só naquela parte arcaica do saber limitado. Então, a incubadora é isso. Ou seja, a incubadora não é algo pontual, ela acaba criando esse movimento dinâmico dentro da instituição para que a pessoa, o profissional se sinta partícipe. Até porque a incubadora, com certeza as gurias devem perceber isso, que a incubadora, tu sempre renova ela, porque cada grupo de pessoas tem uma reação diferente. E tu molda a incubadora de acordo com a reação daquele grupo, né, do desempenho daquele grupo. Então, isso faz com que a incubadora proporciona para nós que estamos ali articulando com a educação permanente, que vamos preparar para essa turma, faz com que nós também tenhamos, né, que repensar o que vamos inovar para a próxima turma, ou até mesmo de um dia para o outro, né? Ou no mesmo momento, a gente vê que a turma não está reagindo, aquele grupo não está reagindo de uma maneira eficaz, tu tem que modificar a metodologia para que eles tenham participações. E isso, pessoalmente, hoje, veio muito agregar muito ao meu cargo hoje de gerente de enfermagem, porque por vezes a gente pensa que aquele profissional, ele não tem potencial para ficar ou para atuar nessa área, mas de repente naquele momento ele não consegue se encaixar naquele setor, mas de repente ele pode ser potencializado em outra área e ele desencadear um ótimo serviço. E a incubadora hoje, ela faz com que proporcionou para mim pessoalmente hoje e profissionalmente que eu consiga ter esse olhar. Quando as pessoas dizem, mas ele não tem potencial, de repente nesse setor ele não tem potencial. Mas de repente se nós colocarmos no outro setor que ele se adapte, que ele tenha um feeling melhor, né, ele consiga desencadear com eficácia o seu trabalho.
Nós estamos quase nos encaminhando para o final. Que mensagem nós gostaríamos de deixar para quem nos assiste, para os nossos profissionais, demais alunos, a partir do que já foi comentado? Eu deixaria que a gente se transforma diariamente, né? E que o saber não tem limite. Então, essa troca de experiência entre acadêmicos, docentes, entre os hospitais, né? Os trabalhadores, profissionais da saúde, e isso é importante. Com certeza ele vem agregar diariamente. Cris? E o importante é a gente estar aberto a esse movimento, né? A gente estar aberto, estar disposto, estar atento, porque requer a gente estar atento, ser proativo. Então, estar atento às nossas habilidades do dia a dia, competências e abertos a mudanças e inovações que nos ajudem e nos auxiliem no nosso dia a dia. Eu gostei muito do que a Cíntia já falou quando ela disse assim, a busca do conhecimento, é essa a maior demanda hoje. Eu acho que essa é a maior riqueza que uma pessoa pode ter também. Porque quando você se coloca nesse movimento, como disse a Cristina, você vai buscar continuamente. Eu vejo um grande problema, não sei se é um problema, mas algo que me instiga hoje na prática, é quando de certa forma a gente acaba se acomodando naquele processo e aí quando se acomoda, parece que tudo perde o seu brilho. Aí você acaba fazendo coisas que você não gostaria, você tem atos desumanos que não gostaríamos de ter e você deixa de certa forma de ser humano e passa a ser máquina. Então, se colocar nessa busca e ressignificar essa busca continuamente, acho que essa é uma das grandes funções nossas da incubadora, né? E aí eu digo isso tanto para o aluno que vai se reconstruindo, porque ele também não pode entrar na rotina. Ele não pode se contentar com uma aula de professor dentro de uma sala de aula, ele precisa estar continuamente nessa busca, nessa autobusca, digamos assim, ó, de se construir nessa história. E aí todos nós teremos ganhos. Eu penso que todos nós temos grandes ganhos quando a gente consegue fazer essa troca. Alguma de vocês gostaria de colocar uma ideia final? A importância do momento, né, da gente parar e refletir sobre as nossas ações, né? Porque no nosso cotidiano de trabalho a gente está sempre correndo muito. E a gente esquece um pouquinho disso, né? De parar um minuto, um tempinho, pensar, será que estou fazendo isso da maneira que eu poderia fazer? Estou dando o meu melhor? Essa pergunta assim, que a gente tem que sempre manter por perto, né? Estou fazendo o meu melhor? Posso fazer de uma forma melhor esse cuidado? Eu acho que isso é bem importante. Então, o nosso Saúde em Foco fica por aqui hoje e que, de fato, este momento também sirva para uma autorreflexão para todos nós.